Oi, gente, tudo bom? Você sabe qual é a importância da melatonina na sua vida? Pois é, acompanhe esse vídeo até o final, que nós vamos trazer muita orientação que você vai saber sobre esse maravilhoso hormônio. Eu sou o Dr. Tanguy, sou médico há mais de 20 anos e a minha grande satisfação, meu grande propósito é dividir ensinamentos de saúde com vocês. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreve agora, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa saber sobre a melatonina e vamos lá. A melatonina é um hormônio secretado por uma glândula chamada pineal. A pineal ela é chamada o nosso terceiro olho. Por quê? Ela fica justamente no meio da nossa testa em direção ao cérebro. A pineal ela tem uma localização muito legal. Por quê? Os dois olhos eles captam claridade. E eles, através dos nervos que vão para o cérebro, eles têm um lugar que eles se confluem, chamado quiasma óptico. Nesse local é onde fica a pineal. Então, a pineal ela tem toda a nossa relação espacial com a Lua, com o Sol, com a Terra, só que ela também tem toda a relação com a claridade. E é isso que a gente vai entender nesse vídeo. Quando tudo fica escuro, quando começa a escurecer, então aqui no Brasil por volta de 6, 7 horas, começa a escurecer, o nosso sistema de retina já começa a captar pouca luz. Quando a gente vai dormir, que o ideal seria quando o sol se pusesse, por volta de 8, 9 horas no máximo, o nosso corpo, através das retinas, não capta mais claridade, então vem uma mensagem, é hora de desacelerar. E como que o nosso corpo começa a desacelerar? A pineal começa a produzir melatonina. Então o que é a melatonina, gente? Ela ajuda o nosso corpo. Por exemplo, você vem a 100 km por hora. Então o seu sistema está funcionando 100%. A melatonina é como se ela falasse o seguinte, gente, é hora de dormir. Então a melatonina ela é um sinalizador. Ela sinaliza para todas as nossas células que é hora de reduzir o metabolismo. Quando eu faço isso durante o sono, eu faço o quê? Eu economizo energia. Eu economizo o gasto das células, que ao invés de estarem a 100 km por hora, elas vão passar a ficar a 30, 40. Então elas vão diminuir a sua atividade metabólica. Por isso, gente, a melatonina é um excelente rejuvenescedor. A melatonina é um dos hormônios que mais ajuda a rejuvenescer o nosso corpo, justamente por utilizar ele de forma adequada. Como eu reduzo o meu metabolismo, eu gasto menos. E a melatonina, gente, então muita gente pensa o seguinte, então eu que uso um remédio às vezes para dormir, por exemplo, um Rivotril, que é o clonazepam, um alprazolam, um benzodiazepínico, eu posso passar a tomar a melatonina e vou ter o mesmo efeito. Não, isso não acontece dessa forma. O que acontece é que os benzodiazepínicos, o mais famoso deles é o Rivotril, nome comercial, a base dele é o clonazepam, eles fazem o quê? Eles desligam o cérebro, diferente da melatonina. A melatonina ela é um sinalizador para o nosso organismo. Então, uma coisa não substitui a outra. E o que acontece é que esses medicamentos que desligam ou dopam o nosso cérebro, eles trazem vários efeitos colaterais. Já a melatonina, ela traz vários efeitos positivos. Só que, gente, eu falei que a melatonina ela é produzida pela glândula pineal quando tudo está escuro. Só que a gente tem um fator que diminui a nossa produção de melatonina. E qual é esse fator principal? Energia eletromagnética. E como a gente é exposto a essa energia o tempo todo? Então, uma das formas de exposição é através do uso
dos aparelhos celulares. Os aparelhos celulares, eles emitem energia eletromagnética. Então, uma dica muito legal para a gente poder produzir melatonina de forma adequada. Quando você for dormir, o ideal é manter o seu telefone celular pelo menos 2 metros de distância. Então, o que eu faço a maioria das vezes? Eu coloco o meu telefone para carregar em outro ambiente. Às vezes deixo na sala, às vezes deixo na cozinha carregando. Aí as pessoas falam, Tanguy, mas eu utilizo o telefone celular como despertador. Uma dica muito legal, gente, é investir em um despertador, é muito baratinho. Compra um despertador que não emite energia eletromagnética, tá? E que você possa utilizar no seu quarto. E aí, o seu organismo volta a produzir melatonina de forma mais adequada. Só que a gente tem um outro fator agravante, que é o quê? O uso do Wi-Fi. Então, por exemplo, eu moro num prédio que são mais de 100 apartamentos. Então, todo mundo lá tem Wi-Fi. O Wi-Fi, gente, ele consegue atravessar uma parede de praticamente 15, 20 centímetros, sendo que a nossa calota craniana ela tem em torno de 1,5 a 2 centímetros de espessura. Então, o Wi-Fi ele também penetra no nosso cérebro, diminuindo a produção de melatonina. Esse é um grande problema. Então, o ideal seria o quê? Todo mundo desligar o Wi-Fi. Só que qual é o problema? Como eu te falei, eu, assim como a maioria das pessoas hoje, não mora num sítio longe de toda a poluição eletromagnética. A gente mora em cidades, mora em prédio que tem um monte de gente. Gente, ó, 10 horas da noite, todo mundo desligar o Wi-Fi, hein? Não existe dessa forma. Então, o que a gente faz? A gente tenta minimizar através do uso da melatonina ou de algumas frutas que ajudam na produção de melatonina. Então, uma universidade da Tailândia fez um estudo e eles viram que o abacaxi, a banana e a laranja, quando consumidos no período noturno, eles ajudam na produção de melatonina. Uma outra dica muito legal, gente, sabe o que é? É o uso do leite. 40% da população brasileira tem intolerância à lactose, só que 60% não tem. Então esse negócio de que leite só faz bem para bezerro, eu discordo. Essa é a minha opinião, eu adoro leite. E o leite quente, como a vovó falava antigamente, ela falava, meu filho, antes de você dormir, toma um copinho de leite quente. O leite ele é rico em triptofano. O triptofano ele é a base da melatonina. Então, uma excelente dica é utilizar um copinho morno de leite, às vezes antes de dormir, ou essas frutas. E agora, Tanguy, se mesmo assim eu quiser usar melatonina? Gente, a melatonina ela tem várias concentrações. Então, por exemplo, eu tenho 750 microgramas, 1 miligrama, 3, 5 e 10. Essas são as dosagens padrão. A maioria das pessoas usa 3 miligramas. Aqui no Brasil, gente, a melatonina ela deve ser prescrita, como qualquer medicamento com orientação médica. Só que qual é a dosagem padrão? Normalmente 3 miligramas. Lá nos Estados Unidos, a melatonina é vendida a maioria das vezes em supermercados ou em aquelas drogarias tipo Walmart ou Walgreens, que eles vendem sem receita controlada. Então a dose padrão, 3 miligramas. Só que às vezes pode haver uma necessidade de aumentar ou diminuir a dose. Mas toda vez que você quiser usar melatonina, a melhor orientação é justamente procurar ajuda profissional. Mas então, algumas dicas que vão te ajudar a dormir melhor. Primeira coisa, quando for dormir, manter todo o ambiente escuro. Até aquela luzinha que fica acesa do ar-condicionado ou aquela luzinha também de stand-by da televisão. O ideal é que a gente coloque às vezes uma fita isolante ou alguma coisa escura para poder apagar aquela luz. A maioria dos aparelhos de ar-condicionado mais modernos, eles já possuem uma função que você desliga o LED, ou seja, você consegue desligar aquela luzinha. Mas se for um aparelho mais antigo, colocar uma fita isolante, um pedacinho de fita isolante, ajuda muito. Então, quando você mantém tudo escuro,
o seu corpo, você sinaliza para ele que essa produção de melatonina pode se processar de forma mais adequada. E uma outra dica muito legal, gente, é que se você puder dormir em um ambiente de campo, um ambiente rural, no qual a gente não tem essa poluição eletromagnética que a gente tem na cidade, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, a nossa produção de melatonina se processa de forma muito mais adequada. E aí, gostou dessas dicas, dessas orientações? Então, se inscreve aí no nosso canal, vai ter muita coisa legal, muita orientação sobre saúde, de como você pode viver mais, como você pode viver melhor. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que poderia se beneficiar desse conteúdo e vamos com a gente, porque daqui nesse canal é muito ensino e muita saúde.